Sem sombra de dúvida, quando se começa a investir em fundos imobiliários, principalmente quando se começa com pouco dinheiro, a grande maioria prefere investir em fundos imobiliários de base 10, ou seja, aqueles que têm as suas cotas negociadas em torno de R$ 10, que ali com R$ 10 você já consegue começar a investir. E nesse vídeo eu trouxe algumas opções de fundos imobiliários de base 10, mais especificamente de tijolo, ou seja, que investe em imóveis físicos, onde eu acho interessante no contexto de construir uma carteira de fundos imobiliários. São alternativas para você que às vezes não conhece muito bem os FIIs, não sabe como eles funcionam, essas alternativas que podem ser interessantes para você analisar e estruturar uma carteira com FIIs de base 10 e já começar a ganhar os seus primeiros dividendos. Se esse assunto te interessa, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, porque aqui eu estou sempre trazendo conteúdos que vão te ajudar a receber dividendos todos os meses, investindo corretamente em fundos imobiliários. E o primeiro FII dessa lista de base 10 é o GARI 11. Esse fundo imobiliário, ele é o fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em imóveis, mas não é em imóveis de um único tipo. Ele investe em imóveis de galpões logísticos e investe também em imóveis de renda urbana, como supermercados, por exemplo. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota do GARI 11 está custando R$ 8,93. Ele deu de retorno aos seus cotistas nos últimos 12 meses, 11,53%. Ele está sendo negociado ao seu preço justo, ou seja, o P sobre VP está igual a 1. Ele tem mais de 4 milhões de liquidez diária e nos últimos 12 meses as suas cotas valorizaram mais de 11%. Porque é isso, nos fundos imobiliários você ganha com dividendos, mas também pode ganhar com a valorização das cotas. Conhecendo um pouco desse fundo imobiliário por dentro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 39 imóveis desses segmentos que eu comentei com vocês, que é logística e também renda urbana, e o prazo médio dos contratos dos aluguéis é de mais de 12 anos. Ele possui 6 inquilinos de alto nível, que ele considera aqui high grade, que são inquilinos que têm um histórico mais bem-sucedido, menor risco, se considerado aí a da calote e outros problemas. Então ele tem uma boa distribuição entre inquilinos, e esses imóveis que ele possui estão localizados em 14 diferentes estados aqui do nosso país. Então tem uma diversificação regional. A maioria dos imóveis são de renda urbana, são esses supermercados, 74%, e o restante, os outros 26%, são imóveis do segmento de logística. Mas tem algo interessante que você precisa saber com relação ao GARI 11, é que essa composição desses imóveis ela pode mudar. Isso porque ele anunciou a venda de 10 imóveis que ele possui, são imóveis de renda urbana, são esses supermercados, e esses imóveis, essa venda, se for de fato aprovado, se for para frente a negociação, vai ser uma venda com maior lucro da sua história. Então, provavelmente, essa composição dos fundos imobiliários, de quantidade de imóveis, de proporção entre os tipos de imóveis, ela pode vir a mudar. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é dessa forma que está composto. E quando se trata do quanto ele paga por cota, em média, ele paga entre 8 a 9 centavos. E para você fazer o que a gente chama de efeito bola de neve, ou seja, já receber dividendos o suficiente para conseguir comprar todos os meses uma nova cota sem precisar tirar mais dinheiro no seu bolso, você precisaria nesse momento ter 108 cotas do GARI 11 ou R$ 963,36 investidos nesse fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário que eu pensaria em adicionar, caso eu quisesse construir uma carteira de fundos imobiliários de base 10 e fosse, no caso, fundos imobiliários de tijolo, que eu estaria ali analisando, é o GGMC11, que é o fundo imobiliário de galpões logísticos, que nesse momento está sendo negociado a R$ 9,78. Ele está com dividend yield de 12,09%, um PVP de 0,88, tem mais de 4 milhões de liquidez diária e suas cotas valorizaram 0,72% nos últimos 12 meses. Conhecendo ele por dentro, os seus imóveis eles estão distribuídos entre galpões do tipo logístico, industrial e híbrido. Esses imóveis eles são alugados para inquilinos que atuam em diferentes ramos de atividade. Isso é muito bom porque traz diversificação. Os seus contratos são reajustados com base na inflação, assim como os outros fundos imobiliários também. Isso garante para a gente o repasse da inflação, a manutenção do nosso poder de compra, e a maioria dos contratos estão previstos para vencer para mais de 2030, o que traz para a gente também previsibilidade de receita. E os imóveis desse fundo imobiliário, eles estão distribuídos em diferentes regiões, o que traz diversificação regional. E tem imóveis localizados na região sudeste, na região sul,
na região centro-oeste, na região nordeste. Então, é um fundo imobiliário bem diversificado. Quando se trata de retorno por cota, em média, ele costuma pagar 10 centavos por cota. Se você tem uma cota, você ganha 10 centavos. Se você tem duas cotas, duas vezes esse valor, porque o quanto você recebe de dividendos é baseado na quantidade de cotas que você tem. E para fazer o efeito bola de neve com o GGRC11, você precisaria, nesse momento, ter 98 cotas ou R$ 960,40 investidos nesse fundo imobiliário. O terceiro FII dessa lista que eu adicionaria em uma carteira de fundos imobiliários de base 10 é o ALZR11. Esse fundo imobiliário ele é classificado como um FII de renda imobiliária. O que isso significa? Ele pode investir em diversos imóveis do setor imobiliário, não é um imóvel só específico, como galpões logísticos, como shoppings. Ele pode investir em diversos imóveis para obter essa renda imobiliária. Eu vou mostrar isso para você. Nesse momento, ele está sendo negociado por R$ 9,99. Ele entregou de retorno nos últimos 12 meses 9,63%. Ele está sendo negociado mais abaixo do que ele realmente vale, com PVP de 0,93. Ele tem mais de 1 milhão de liquidez diária e nos últimos 12 meses as suas cotas valorizaram mais de 2%. Olhando ele por dentro, a gente consegue perceber que ele tem diversos imóveis, diversos empreendimentos imobiliários. E, mais do que isso, a gente consegue perceber também que ele possui uma diversificação regional, sendo que a maioria dos imóveis está localizado na Grande São Paulo, mas tem imóveis localizados no estado de São Paulo como um todo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E esses imóveis eles são de diferentes segmentos. Como eu falei para você, olha só, ele tem edifícios comerciais, galpões logísticos, ativos de renda urbana, como aqueles supermercados que eu comentei, data center, galpões logísticos refrigerados. Então, ele investe em ativos imobiliários para justamente obter essa renda imobiliária. Outro ponto interessante também de observar com relação a esse fundo imobiliário é que os inquilinos, para quem ele aluga, né, os seus imóveis, eles atuam em diferentes setores. E isso é muito bom também porque traz diversificação de atuação desses inquilinos. Tem inquilinos que atuam no segmento de alimentos e bebidas, especialidades químicas, educação, varejo, medicina diagnóstica, dentre outros segmentos. E ele costuma pagar, em média, por cota, entre 7 a 8 centavos. Para fazer o efeito bola de neve com esse fundo imobiliário, hoje você precisaria ter 107 cotas ou R$ 1.072,14 investidos. O próximo fundo imobiliário que eu vou te apresentar, ele não é exatamente um fundo imobiliário de base 10, mas por que eu trouxe ele? Porque ele também tem as suas cotas acessíveis, negociado na casa dos R$ 20, e ele faz parte de um segmento que é bastante popular aqui no nosso país, que é o segmento de shopping center. Nesse momento, esse fundo imobiliário, que é o HGBS11, ele está sendo cotado por R$ 18,36. Ele está com um dividend yield de 10,39%. Ele está mais barato do que ele realmente vale, com P sobre o VP de 0,85. Ele tem mais de R$ 2 milhões de liquidez diária. E nos últimos 12 meses, as suas cotas desvalorizaram 4,32%. Isso é um ponto que você também precisa estar ciente. Investir em fundo imobiliário é investir em um ativo de renda variável. Isso significa que a cotação desse fundo imobiliário ela pode oscilar, seja de forma positiva ou negativa. É importante que você tenha isso em mente. No longo prazo, as cotas tendem a se valorizar, mas pode sim acontecer de forma eventual que essas cotas elas se desvalorizem. Isso é uma característica normal. E eu estou explicando isso aqui porque eu sei que tem muita gente que é iniciante, às vezes não entende o comportamento desse tipo de investimento, se assusta, acaba vendendo no negativo e perdendo dinheiro. E é tudo que eu não quero. Eu quero é que você ganhe dinheiro com os fundos imobiliários. Por isso é importante que você esteja inscrito aqui no canal, que você deixe o like nesse vídeo, acompanhe os vídeos daqui que vão te ajudar a entender melhor como os fundos imobiliários funcionam e como é que você ganha dinheiro com eles. Conhecendo esse fundo imobiliário por dentro, como eu mencionei com vocês, ele investe principalmente em shopping centers. Ele tem outros ativos na carteira, como cota de outros fundos imobiliários, alguns investimentos de renda fixa, mas a maior parte está investida em shopping center. Esses shoppings eles estão localizados em diferentes regiões aqui do nosso país, o que é muito bom, porque traz diversificação regional, e ele costuma pagar por cota entre 15 a 16 centavos. E para fazer o efeito bola de neve, você precisaria ter 123 cotas ou R$ 2.259,51 investidos. E para
Para você que chegou até aqui, eu tenho um FIIs bônus para te apresentar, porque até então todos os que eu mencionei com você são fundos imobiliários de tijolo, de base 10, mas quando se trata de uma carteira completa, é importante que você tenha fundos imobiliários de tijolo, que atuem em diferentes segmentos. Eu te mostrei opções de diferentes segmentos aqui, como shopping, como galpões logísticos, renda urbana, mas você também precisa ter fundos imobiliários de papel, porque tendo uma carteira completa, bem diversificada, é que você vai encontrar o equilíbrio entre o retorno e a segurança. Então, eu trouxe esse FIIs bônus para te apresentar, que provavelmente você já deve ter ouvido falar dele, que é o fundo imobiliário mais famoso da nossa Bolsa de Valores, que é o MXRF11, que nesse momento está sendo negociado por R$ 9,40, está com dividend de 12,13%, está sendo negociado com PSUVP abaixo de 1, 0,99, possui mais de 9 milhões de liquidez diária e nos últimos 12 meses as suas cotas valorizaram mais de 5%. Conhecendo esse fundo imobiliário por dentro, a maior parte do dinheiro está aplicada em CRIs, mas ele também possui cotas de outros fundos imobiliários, permutas financeiras, tem um percentual em caixa e o MXRF11 ele costuma pagar em média entre 9 a 10 centavos por cota e você precisaria ter hoje 94 cotas do MXRF11 ou R$ 883,60 investidos para conseguir fazer o que a gente chama de efeito bola de neve. E para conhecer mais opções de fundos imobiliários de papel, assiste esse vídeo aqui também, que lá eu te conto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.